Bem, boa tarde. Então, me chamo Josiel, sou coordenador estadual da SEQUENEC, né, que é a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas aqui na Paraíba, né, sou quilombola, também sou pesquisador, né, especialmente terminei recentemente Ciências Sociais e agora estou fazendo antropologia lá na UFRN, né, e com um detalhe que é tanto estudar, né, meu povo, né, como também tentar achar a melhor forma, né, de levar esse conhecimento acadêmico, né, para dentro dessas comunidades quilombolas, né, principalmente agora com esse desafio, né, dentro das energias renováveis, né, que estão dentro dos territórios quilombolas aqui no estado. E a princípio, né, fazer só um panorama aqui, né, um pouco do movimento quilombola aqui no estado, né, a SECNEC, ela nasce aí em 2024, né, com o intuito, né, de fazer, né, esse reconhecimento do território, né, e poder ter as comunidades quilombolas aí inseridas dentro das políticas públicas, né, e também partir, né, para poder terem, né, a certificação, né, que é o reconhecimento a partir da Fundação Cultural Palmares. Contudo, entrelaçar, né, dos movimentos, né, outros movimentos do campo também estão inseridos nesse processo, outras instituições, né, estão acolhendo também as comunidades, né, mas dentro desse contexto, em determinado ponto, o movimento quilombola ele apenas faz parte, né, dessas instituições, né, o movimento quilombola ele não tem em si a própria voz, né, para poder lidar com essas situações, né, seja até mesmo se inserido, né, dentro do próprio movimento negro, né, mas que há sua especificidade, né, nessas questões, tanto do território, né, quanto a gente pega um movimento negro mais na cidade, né, e a maioria das comunidades quilombolas aqui no estado são no território rural. E atualmente a gente encontra 50 comunidades quilombolas aqui no estado, né, existe 46 certificadas pela Fundação Cultural Palmares, né, e outras em outro processo de reconhecimento, né, aberto, e outras em estudo, né, a gente fazendo o levantamento, fazendo as visitas e o acompanhamento dessas comunidades. E há inúmeras vulnerabilidades dentro dessas comunidades quilombolas, né? Estava desde ontem, né? Algumas pessoas citaram, né, outras comunidades quilombolas, a questão territorial, a questão de outras vulnerabilidades, seja na educação, saúde, né? A questão da demarcação das terras, né, que não existe, principalmente aqui no estado também. Somente 5 comunidades quilombolas têm a titulação não, né? O contrato de uso real, né? Coletivo, né, da terra, que não é a titulação ainda, né? Então, e quando a gente olha para essa região onde elas têm essas 5 comunidades, é mais essa região do ABC, né, que a gente coloca aqui o Agreste, Brejo e Curimataú, né, e onde estão localizadas, né, as comunidades que estão nesse contrato, né, de uso coletivo da terra. As outras comunidades não têm, né, ainda, né, esse contrato, mas algumas estão com processo de um processo de titulação única aberto, mas em outras ainda estão no diálogo, né, dentro das próprias associações quilombolas, para ver se vão abrir ou dialogando, né, porque o princípio é reconhecer, né, sua área, é fazer, né, a cartografia social da comunidade. E atualmente a gente encontra as comunidades quilombolas, em sua maioria, ali no Alto Sertão, né? E ali na região de Santa Luzia, ali na região de Catolé do Rocha, né? Velho Sertão, Alto Sertão. Aqui no litoral existem 4 comunidades, né? Cariri também existe outras comunidades, a qual Cacimba Nova, que eu faço parte, que é uma das comunidades atingidas, né, pelas energias renováveis, a eólica, né? E entre outras, né? Inclusive, vocês lembram, né, que foi passado aqui um mapa potencial da Paraíba, né? Então, aquelas áreas mais vermelhas, né, que tem ali naquele mapa, é onde vocês podem localizar as comunidades quilombolas aqui no estado, desde do litoral ao Alto Sertão, né, que a gente tem, né? Mas uma das coisas que a gente vem fazendo, né, dentro da Sequenec, né, que inclusive é algo que vocês estavam colocando aqui, que o próprio Estado, né, fica solicitando dados, e a Beólica também fica solicitando dados, né, comprovação, né, nisso. E é uma das coisas que a gente, dentro do movimento quilombola aqui no Estado, é que a ausência de dados, né, sobre essas comunidades quilombolas aqui no Estado era grande, né? E com isso a gente faz a mobilização, né, vai buscar nossos parceiros dentro dos movimentos, né, aqui do Estado, e também outras instituições para poder levantar esses dados, seja na área da saúde, educação, território, né, e dentro das energias renováveis. E a gente consegue fazer algum diagnóstico, né, para poder mostrar um pouco, né, dessa realidade dessas comunidades
e quais seriam os principais desafios e também até escrever e dizer, ó, é pelo aqui que vocês devem caminhar, né? Suas próprias instituições, né, os órgãos do Estado que deveriam ter, né, essa proteção aí para as comunidades quilombolas. E uma das coisas que a gente encontra, né, no diagnóstico sobre as energias renováveis, que foi feito aí em 2002, 2022, 2023, que dentro dessas comunidades quilombolas, né, uma das principais violações é o processo da consulta, né, que não houve, né, porque uma das desculpas, né, que foi dada, né, para algumas comunidades e até nas próprias discussões aqui das recomendações que foram feitas aqui no MPF, né, principalmente nesse auditório aqui, é que as comunidades elas deveriam ter ou processo aberto ou até a titulação, né, para poder realizar, né, o processo da consulta, né. Só que e outro detalhe, para além disso, era a comunidade ter interesse de fazer a consulta. Mas para as comunidades quilombolas que a gente está visitando e já vem acompanhando há um bom tempo, né? Quando se questiona, né, o que é consulta, ninguém sabe. Até mesmo perguntar alguns outros termos, né, algumas pessoas não sabem. Né? Isso mesmo a gente reforçando, né? Vai nas comunidades, faz as reuniões, faz as formações. Agora, algumas pessoas já têm, né, ciência, né, desses conceitos, né, desses principais, para poder até questionar. Né? Exemplo que algumas comunidades que estão já com, em operação, né, das energias, foi utilizado, né, o estudo componente, né, servindo como protocolo de consulta, né, que são coisas diferentes. Mas quando a gente perguntava para a comunidade se foi feito o protocolo, ela dizia foi feito. Mas que protocolo, né? Era o estudo componente que a empresa tinha feito, né? Que não engloba, né, todos os elementos principais, né, do protocolo de consulta, né? Apenas mais um passo lá no finalzinho, né, do processo de licenciamento ambiental. Dentro disso, né, dessas comunidades afetadas, né, a gente encontra 12 no total, né, entre afetadas pelas energias eólicas, né, a energia solar e as linhas de transmissão, né, que também estão aí dentro dos territórios das comunidades. Outro detalhe, né, é que nessas comunidades que já estão em operação, exemplo de Santa Luzia, no talhado rural, né, e Pitombeira, né, que temos uma representante de Pitombeira aqui, a dona Zuíla, que as compensações, né, realizadas dentro dessas comunidades quilombolas não são suficientes, né, porque fazer a reforma ou fazer um curso de formação para aquela comunidade, para a demanda que ela vem tendo durante o ano, né, não é suficiente. Né? E fora a questão, quando a gente fala da Caatinga, né, vem essa questão da convivência com o semiárido, né, tem a questão das cisternas, né, que foram citadas aqui, e são abastecimento, nesse caso, reservatórios de abastecimento essenciais para a gente, que está ali no campo, né, que vai ter o armazenamento de água por o ano todo, né, e boa parte de algumas comunidades dessas, né, foram afetadas, né, pelas explosões, pela construção. Né. E a gente pega também, né, dentro dessa questão da construção do protocolo em si, né, porque é um desafio que a gente está construindo dentro dessas comunidades, né, porque precisa serem ouvidas, né, e só estão sendo ouvidas agora depois da movimentação que teve no Estado, né, isso a partir acionando o Ministério Público, né, dialogando com as lideranças comunitárias, né, para poder a gente ser escutado, né, e também mostrar a nossa demanda, né, porque se a gente mostra o dado, mas não tem uma demanda, né, para as próprias secretarias de Estado, outros órgãos, né, poderem nas comunidades tentarem resolver isso, às vezes não serve de nada. Inclusive ontem, no caso de Serra Feia, que foi questionado por que a comunidade não se pronuncia, né, sobre as energias, isso vem a questão de informação e também algo que as próprias empresas estavam fazendo aqui na Paraíba e em outros estados também que eu tinha conhecendo outras experiências, é que como uma comunidade, né, que tem suas vulnerabilidades, que não tem acesso à educação de qualidade, posto de saúde, em sua maioria, não existe, né? Se vai procurar um medicamento em algumas, na cidade, não existe, né? A questão de acessibilidade não existe também, assim, nesse período de chuva, principalmente, é bem complicado, né? Então, se chega, né, determinadas pessoas lá com a intenção de ajudar, que não é ajudar, né, mas com certeza a população do campo, né, e algumas pessoas já conhecem, recebe de bom grado, né.
Então, há uma malícia nessas boas ações, né, dessas pessoas que querem apenas construir uma relação ali de amizade temporária para poder essas pessoas virem a assinar o contrato, receber ou até dar informação, porque existe outra estrutura por trás, né, de informações, né, que essas empresas têm quando chegam no território, né. Então, o professor, acho que é Tarcísio, não é isso? Que ele citou da questão das cestas básicas, né? Eu fiquei recordando que uma das comunidades afetadas na pandemia, né, também recebeu, né, as cestas básicas, né? E uma das coisas que a gente recebeu de relato dessas comunidades foi isso, né? Aí eles fizeram doação, ajudaram a comunidade que estava passando um momento difícil, né, com várias dificuldades, né? Então, se a comunidade está com um problemática, chega alguém para resolver, então ela vai receber, né? Já que o Estado, o próprio Estado, não está servindo, né, para, nesse caso, cumprindo, né, sua função. Outro ponto, né, que a gente identifica, né, dentro dessas comunidades quilombolas, né, a partir, né, da operação dessas energias, é a questão dos conflitos, né? E quando eu coloco conflito, seja externo, né, ou interno, né, que parte ali da desmobilização, né, das associações comunitárias, né, onde as empresas abordam individualmente, né, parece que é semelhante isso em alguns campos, né, então, aborda, né, individualmente, vai na casa do vizinho, ou vai na casa do vizinho que é o dono da fazenda do lá, né? E possivelmente essa pessoa aqui da comunidade trabalhou para ela, né? Então, esse vizinho lá, dono da fazenda, vai conversar com ele, né? Lá em Caciba, novamente, teve um caso interessante que foi é, um, uma pessoa, né, da religião evangélica, que ele é pastor lá, assim, reconhecido, foi conversar com as lideranças da comunidade para poder aceitar, né, o contrato, né, e dentro disso, né, falando, né, que é bom, vai ter benefício e tal, contudo, não era, né, o conceito e as coisas que a gente já conhecia, né, porque a gente já tinha acesso a algumas informações. Mas é só para ver que, em vez de. A empresa, às vezes, faz a tentativa, quando não dá certo, vai por terceiro, né? E já tem uma relação ali construída com as comunidades. Mas é ver que isso causa uma desmobilização, né? E até a separação dos indivíduos dentro da associação, né? Que é onde as comunidades, na maioria aqui do estado, são organizadas a partir das associações quilombolas. E com isso começa o desentendimento, né? A fulano assinou o contrato, fulano não assinou o contrato. Então começa um pouco de treta ali. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo esses casos, a gente vai tentando conciliar, né? Vai tentando dialogar para poder chegar no consenso, né? Porque isso já são estratégias que são usadas. É, eu acho que existem outros detalhes, né? Mas a princípio são esses, né? Inclusive, as comunidades que estão mais em risco, a gente detalhou, né? Está realizando o protocolo de consulta e também estão descritas, né, nas recomendações aqui do MPF, né? Que foi realizado aqui no Ministério Público, né, da pessoa do Dr. Godoy, que é algo que é essencial, né? Basicamente, aqui no estado da Paraíba, né, a gente só tem a porta-voz aqui dentro do Ministério Público, né? E a gente chega e a partir daqui é que outras secretarias, outros órgãos que vão escutar a gente, né? Seja a SUDENE, seja o INCRA, né? Porque existe aquela questão de invisibilidade, né? Que o próprio Estado ocasiona ou tem interesse, né, nessas pontos, né? E eu lembrei, o professor Isabel lembrou do Nego Bispo, né? Eu lembro de um documentário que eu estava vendo dele falando a questão dos processos de licenciamento ambiental. E realmente, a partir daquele relato ele dando, né, que os processos de licenciamento ambiental não são feitos para a gente, né, em comunidade quilombola, e é algo que eu venho vivenciando, né, agora que eu estou mais por dentro, né, dessas questões e estudando também, e realmente toda essa estrutura, né, seja a partir dos conceitos, seja o próprio caminho, né, que é feito, não é feito para a gente, né, das comunidades quilombolas. Seja a partir da discussão lá dentro da comunidade, né, onde diz que o PBA aqui é feito juntamente com a comunidade, né, juntamente com as lideranças, com o coletivo da comunidade, que vai dizer o que quer, né, para poder ser atendido. Não, é feito o inverso. O projeto já chega pronto no papel e já vai ser feito. Ou já chega com a equipe pronta para poder fazer
dentro das comunidades, né? Então, isso não nos atende, né? Dentro das comunidades quilombolas aqui no estado. Antemão é isso, existem outros pontos, mas devido ao tempo a gente segue.